Apesar da simpatia de setores do governo de Getúlio Vargas com os países do eixo, especialmente a Itália de Mussolini, o Brasil aderiu à causa dos aliados, lutando ao lado das tropas norte-americanas em território italiano. A ditadura de Getúlio Vargas postergou durante muito tempo a decisão sobre a entrada do Brasil na guerra, principalmente pela simpatia que mantinha pelos regimes nazi-fascistas do eixo, tanto que os soldados brasileiros só pisaram em solo europeu em julho de 1944, menos de um ano antes do final da guerra na Europa. Eram 25 mil soldados que foram treinados e ficaram sob o comando das forças dos Estados Unidos. A entrada do Brasil no conflito só foi aprovada por Getúlio depois que submarinos alemães passaram a atacar navios mercantes brasileiros no Atlântico. Também pesou na decisão a promessa de ajuda econômica dos Estados Unidos, incluindo a construção de uma siderúrgica. Os soldados brasileiros lutaram apenas na Itália e ganharam algum reconhecimento pela Batalha de Monte Cassino, onde as forças aliadas enfrentavam as tropas de Mussolini. Ao final do conflito, o Brasil perdeu 1.074 soldados e 2.400 civis, incluindo tripulantes de navios afundados pelos alemães. Após a rendição alemã, o Japão ainda tentou sustentar a guerra, mesmo quando já não dispunha de forças para conter o poderio dos aliados. Muito antes do ataque à frota naval norte-americana no Havaí, o Japão já havia invadido a China e estendido seu domínio sobre amplas áreas do Pacífico. Ao atraírem os Estados Unidos para a guerra, os comandantes japoneses não calcularam os riscos envolvidos. Nos primeiros meses do conflito, o Japão impôs sérias derrotas aos norte-americanos e ingleses e chegaram a fazer milhares de prisioneiros levados para campos de concentração, cuja história até hoje é bem pouco conhecida. Mas aos poucos o quadro foi se alterando em favor dos aliados. Entre 1944 e 1945, a Força Aérea dos Estados Unidos arrasou as principais cidades japonesas. Ainda assim, o Japão insistia em não se render, mesmo depois da derrota de seu principal aliado, a Alemanha. Entre as opções que restavam aos comandantes aliados estava a invasão por terra, para tentar chegar a Tóquio. Mas na avaliação dos estrategistas, isso resultaria na morte de dezenas de milhares de soldados. A outra opção era uma arma, até então desconhecida, e de poderio assustador. A bomba atômica, que acabou sendo lançada sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki nos dias 6 e 9 de agosto. O total de mortos passou de 250 mil. Diante da suspeita de que o mesmo poderia acontecer com Tóquio e outras cidades, o Japão cedeu e assinou a rendição em 2 de setembro de 1945. Depois de 6 anos, o pesadelo chegava ao fim. A gente não pode esquecer que até hoje não há condições de contabilizar, por exemplo, o número de mortos durante a Segunda Guerra. Só a União Soviética, a velha União Soviética, cerca de 50 milhões, ninguém sabe direito, né? Então eu acho que nós somos herdeiros direto e não vamos nunca mais nos livrar dessa herança. Tudo que ocorrer vai ser principalmente uma decorrência do ano de 45, né, que é exatamente o que nós estamos falando aí, a rendição da Alemanha. O interessante é ver as cicatrizes não completamente fechadas com um movimento neonazista na Alemanha ou no Brasil, se você quiser, né? Na Alemanha ele é relativamente importante politicamente, né? Foram muitas as lições deixadas pelo conflito, que resultou na morte de 60 milhões de pessoas, além das cidades e países arrasados. A primeira delas é de que a paz e a liberdade são muito melhores do que as tiranias. Mais uma vez ficou provado que as utopias, em geral, levam ao extermínio e à destruição, e são muito diferentes dos sonhos. Principalmente quando partem do princípio de que é possível impor as ideias de uns sobre os outros, atropelando a liberdade de expressão e os valores democráticos. Afinal, era essa a essência do nazifascismo. Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo, nesse mesmo horário. Uma boa noite a todos e até lá.